Bom dia, Brasil, bom dia, Portugal. Hoje é dia 31 de março de 2021 e está começando mais um Notícias Quebrando. Os seus mais de 170 protestos espalhados pelo país contra o presidente genocida de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente começa com o nosso boletim Drag Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos, para contar que na última quarta-feira, no dia 26 de maio, saiu aí por meio de um vídeo promocional e um Meet the Queens, a confirmação do elenco do All Stars 6 de RuPaul's Drag Race. Teremos aí 13 queens, grande parte delas aí da Season 11, mas temos também algumas queens aí retornantes que já participaram de outros All Stars e outras gratas surpresas aí também. Gratas surpresas é jeito de dizer, né? Porque basicamente esse cast é o mesmo que já tem sido aí rumorado há alguns meses, né? Sim. Então, no fim das contas, não foi surpresa, assim, para muita gente. O elenco, então, conta com a Kyria C. Davenport, da Season 11, Eureka O'Hara, das Seasons 9 e 10, Ginger Minj, da Season 7 e do All Stars 2, Jen, da Season 12, Jiggly Caliente, da Season 4, Kylie Sonic, da Season 2, também geralmente mais conhecida apenas como Sonic, Pandora Box, da Season 2 e do All Stars 1, Raja O'Hara, da Season 11, Scarlett Envy, da Season 11, Serena Chacha, esse momento chegou, da Season 5, Silky Nutmeg Ganache, da Season 11, Trinity K. Bonet, da Season 6, e Yara Sofia, da Season 3 e All Stars 1. Então é um elenco bastante interessante, eu acho que acaba aí se tornando um elenco muito importante para a história aí de RuPaul's Drag Race como um todo, por trazer aí mais pessoas que se identificam como mulheres trans, como é o caso aí da Jiggly e da Sonic. Eu acho que também é o elenco menos branco que algum Drag Race já teve até hoje. Bom ponto. Também é um fato. E é interessante realmente trazer de volta pessoas que já participaram de outro All Stars e trazer de volta aí pessoas que de certa forma não estavam mais tanto aí nos radares, né, dos fãs de Drag Race, como é o caso da Jiggly, da Sonic, da Serena Chacha. A Trinity K. Bonet foi uma grande surpresa pra mim, porque as últimas coisas que eu ouvi a respeito dela é que ela andava meio tretada com Drag Race de uma forma geral. Então realmente foram aí ótimas confirmações. Parece que realmente teremos aí uma boa temporada, espero. A estreia de RuPaul's Drag Race All Star 6 acontece no dia 24 de junho, e exclusivo no streaming Paramount Plus, como a gente já havia divulgado aqui anteriormente. E a produção da 14ª temporada regular de RuPaul's Drag Race já começou, amores. Pois é. A Loni Love, né, que teve um papel aí muito importante como jurada, digamos, recorrente da Season 13, né? Porque ela participou de vários episódios ali como jurada. Postou uma foto super montadíssima, super belíssima, do lado de fora dos estúdios. O que, né, fez aí as pessoas confirmarem, então, que as gravações já iriam começar aí no dia 20 de maio. Então, já temos aí também a confirmação de Loni Love participando novamente aí como uma pessoa ativa na bancada de jurados, creio eu. E a Season 14, teoricamente, estreia em 2022, mas quem sabe, né? Vai saber, né? Pois é. E a Paramount Plus anunciou aí no seu Twitter que o novo show aí, a nova empreitada aí da World of Wonder, o Queen of the Universe, já tem uma data de estreia marcada e é dia 2 de dezembro. Olha só. Olha só. Então vai chegar aí mais cedo do que imaginávamos. Tudo tá chegando mais cedo do que a gente imaginava.
Exato. Por isso, inclusive, que eu não descarto a possibilidade de uma Season 14 ainda esse ano. Mas, enfim, temos aí que acompanhar. A Paramount Plus postou no seu Twitter o seguinte: dos produtores de RuPaul's Drag Race, vem aí Queen of the Universe, chegando a Paramount Plus em 2 de dezembro. O show de canto é o primeiro do tipo e reúne drag queens de todo mundo para competir pelo domínio global. Bam! Então fica, esse bam foi do tweet, não foi eu não. Então já fica aí também essa sinopse, né? Esse resumo aí do que se trata o Queen of the Universe, caso você não estava sabendo. E segue aí a dúvida se teremos brasileiras participando aí do Queen of the Universe, já que a gente comentou aqui há algum tempo atrás que estavam sendo abertas aí seletivas para um programa aqui do Brasil que selecionaria queens que depois participariam do Queen of the Universe. Então, Sim. Vamos aguardar aí. Dani Bond, esperamos você no Queen of the Universe. Não seria incrível? E o que já estreou também, acabou de estrear aí ontem, é o tão esperado Drag Race Espanha. Então, muito provavelmente a essa altura do campeonato, caso você não more na Espanha e tenha o serviço A3 Player Premium aí instalado, ou caso você não seja assinante aí da UOL Presents Plus, provavelmente você ainda não assistiu o primeiro episódio de Drag Race Espanha. É o nosso caso, por exemplo, né? Então, ainda dá tempo de você conhecer um pouco das queens e assistir ao Meet the Queens, que foi divulgado semana passada e está disponível lá no YouTube da UOL Presents Plus. A gente vai deixar, inclusive, aqui o link na descrição deste episódio no nosso site thelibraryisopen.com.br. E aí você já pode se preparar aí para obter o episódio aí da forma que for mais adequada para você. Sim. Eu não preciso falar como, né? E não fui eu que disse. E assim a gente encerra o Drag Race dessa semana. Agora a gente vai para nossa coluna de entretenimento e a gente começa contando para vocês que a Anitta é a capa da revista britânica Gay Times, agora do mês de junho, né? Lembrando sempre que o mês de junho é o mês aí especial no mundo todo, né? Onde se comemora o orgulho LGBTQIA+. E a cantora falou um pouco na entrevista ali dela sobre como a bissexualidade dela continua sendo sempre apagada o tempo inteiro. Entre as falas dela, vou citar uma aqui, abre aspas: quando se trata de bissexualidade é meio complicado, porque antes de tudo eu nunca namorei uma mulher. Eu tive relacionamentos com garotas, mas foi muito casual. Nunca namoramos e não foi uma situação a longo prazo. Então as pessoas às vezes dizem: ah, então você não é realmente bissexual, você só sai com caras. Eu não acho que isso signifique que eu não sou, fecha aspas. Então, a Anitta aí, como sempre, né, conquistando o mundo todo. Parabéns pra ela por ser a capa da Gay Time. Assim como Pablo Vittar e Glória Groove, a Anitta sempre levando o Brasil para fora. Além disso, falando de Pablo Vittar, temos a notícia que é o seguinte: foi postado pelo Twitter do Michelotto 8 Legs, que é um pesquisador aí de ciências, principalmente envolvendo artrópodes, né? Então, qualquer animal com 6 patas ou mais. Um dos fósseis de aranhas encontrados aqui no Brasil, né? Que é um fóssil de aranha que está aqui desde o período Cretáceo, no Brasil. Saiu finalmente, né, a ficha técnica, vamos colocar assim, desse fóssil. E ele foi denominado de Cretapalpus vitari. E sim, na etimologia, diz lá bem certinho no documento que é em homenagem à cantora, escritora e drag queen brasileira Pablo Vittar. Então tá aí, gente. Pablo não só contente em conquistar o mundo, agora dá até nome pra fóssil. É aquela coisa, né? A aranha também ama, a aranha também chora. Exato. A aranha também pica se você vai embora. Gosto. Parabéns aí pro Michelotto e pra equipe que trabalharam em cima disso. Na verdade, não foi o Michelotto, ele só divulgou. Mas parabéns pra toda a equipe científica aí que fez essa homenagem pra Pablo e conseguiu publicar o seu trabalho. Parabéns pra esse pessoal aí, parabéns pra Pablo, por que não? E por último aqui, a gente só tem algumas notinhas pra poder falar pra vocês. O primeiro é que a Giovanna Eliodro
lá do BuzzFeed fez uma thread, vamos colocar assim, sobre a saída ali da Ariadna. Ela foi a terceira eliminada do programa No Limite, na semana passada. Ela fez basicamente uma thread falando sobre, pegando a Ariadna como fio, mas falando sobre a representatividade trans na TV brasileira e como ela não evoluiu tanto assim, né, desde que a gente teve ali a Roberta Close até chegarmos na Ariadna. Então, é uma threadzinha, pelo que eu vi, a thread está sendo alimentada ainda por pessoas respondendo, adicionando fatos, adicionando outras coisas. Então, a gente vai deixar o link para vocês lerem a matéria do BuzzFeed aí, da Giovanna Eliodro. E em outras duas notas bem rapidinhas, assim, porque não tem muito a ser comentado, a gente sabe, né, que o mês do orgulho LGBTQIA+, né, de junho, tá aí chegando, e ele é sempre usado por artistas para poder se divulgar, para poder, às vezes, sair do armário, entre aspas, e tivemos 2 artistas aí brasileiros que essa semana se pronunciaram. A primeira pessoa foi Bárbara Paz, que se declarou aí como uma pessoa não binária, que se entende como uma pessoa não binária. Então, seja bem-vinda ao nosso clubinho, Bárbara Paz. E o Tico Santa Cruz, que é o vocalista do... Não sei se existe ainda o Detonautas, mas enfim. Eu espero que não. Vocalista do Detonautas, que postou essa semana no seu Twitter uma imagem dizendo que o amor dele é fluido. Não deu mais detalhes, mas enfim. Ele que sabe da vida dele. Então, sejam bem-vindos ao time. Ajudem a gente, divulguem, falem sobre isso. Não apenas digam que vocês são em junho e defendam a comunidade, porque a gente está precisando de pessoas com visibilidade que defendam a gente e que lutem pelos nossos direitos. Vamos agora então pegar o nosso aviãozinho e vamos para Gana. 21 pessoas LGBTQ+, membros da Organização de Direitos Humanos Rightify Ghana, foram presos durante um treinamento para ativistas e paralegais que apoiam pessoas LGBTQ+. Representantes da Rightify Ghana disseram que, inclusive, membros da imprensa local se uniram à polícia para invadir o local da reunião, começaram a tirar fotos, pegaram os pertences das pessoas e as prenderam. Uma declaração do Serviço de Polícia de Gana acusa os presos de, entre aspas, reunião ilegal, alegando que eles estavam defendendo atividades LGBTQI+. Os 21 detidos estão atualmente presos sem fiança e devem comparecer perante um juiz no dia 4 de junho. E defensores locais e internacionais condenaram aí as prisões e saíram à defesa das 21 pessoas presas, incluindo aí a nossa querida Angélica Ross, que ficou aí bastante conhecida como a Candy de Pose, que incentivou aí celebridades negras nos Estados Unidos a usarem as suas plataformas para divulgar a hashtag #ReleaseThe21. Além disso, o diretor executivo da Interfaith Diversity Network of West Africa, o Davis Makiala, disse que estava profundamente entristecido pelas ações da polícia de Gana. Esse fato, essas prisões, seguem em um movimento de opressão às pessoas LGBTQI+, em Gana, que tem aumentado muito nesse primeiro semestre de 2021. Em fevereiro, por exemplo, um centro comunitário em Accra, que é a capital do país, foi violentamente invadido aí pela polícia depois de apenas um mês de operação. Eu imagino que seja um centro parecido como a Casa 1 que a gente tem aqui. A gente até deu essa notícia, acho que foi um NQ, inclusive, que você não estava, mas a gente comentou sobre essa notícia que aconteceu e, assim, é bem grave o que está acontecendo lá, sabe? A grande questão é que em Gana existe uma lei contra relações entre pessoas do mesmo sexo. É crime você ter relações aí com outra pessoa do mesmo sexo. Mas não tem nenhuma lei que proíba que pessoas LGBT+ se reúnam. Só que, em março, legisladores lá em Gana apresentaram um projeto de lei que criminalizaria tanto o ato quanto a defesa. Ou seja, o ativismo
LGBT+, se tornaria ilegal em Gana também. Esse projeto ainda não passou, mas, de qualquer forma, coisas aí nesse sentido estão acontecendo, né? Como o caso da prisão dessas 21 pessoas, que está sendo tratada aí como um assunto extrajudicial. Então, muita força aí para os nossos irmãos lá em Gana, porque a coisa realmente está bastante difícil por lá. Por falar em coisas difíceis, nessa última sexta-feira, dia 28 de maio, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson recebeu, lá em Downing Street, primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, que a gente sempre fala muito dele aqui, não é mesmo? Que foi aí o primeiro líder da União Europeia a visitar o Reino Unido desde o Brexit. Quando questionados aí sobre a visita, né, os porta-vozes do Boris Johnson afirmaram que aproximar-se de Orbán é, entre aspas, vital para a prosperidade e segurança do Reino Unido. É a fome com a vontade de comer, né? Uhum. Obviamente, essa decisão do Johnson de se reunir com o Orbán gerou aí uma série de preocupações entre os defensores dos direitos humanos, inclusive com o Budapest Pride chamando aí aliados LGBT a instigar o primeiro-ministro a desafiar o Orbán. E, novamente, os porta-vozes insistiram que o Boris Johnson não se intimidaria em levantar questões relacionadas a direitos humanos com o Orbán. Quando questionada aí sobre a posição do primeiro-ministro britânico sobre os comentários do Orbán sobre invasões muçulmanas e sobre migrantes serem venenos, os porta-vozes novamente disseram: em todas as questões de direitos humanos, não hesitamos em levantá-las. O primeiro-ministro condenou esses comentários específicos que causam divisão e são muito errados. Enfim, a gente não tem o outcome aí, o resultado dessa reunião. Imagino que isso deve rolar aí nas notícias nos próximos dias. E vamos aguardar para ver aí o desdobrar disso. Infelizmente, Viktor Orbán continua aí sendo muita notícia aqui na nossa coluna internacional. Meio que relacionado ao Viktor Orbán, porque a gente tá falando de merda, a gente agora vai mergulhar na merda e ir pro Manicômio Brasil S.A. dessa semana. E a gente já começa com uma notícia que realmente tem uma ligação aí com o Viktor Orbán, porque é o seguinte: Bolsonaro prometeu, né, Brasil acima de todos, e o Brasil realmente está subindo, mas ele está subindo no país com o maior número de mortes por habitantes durante a pandemia do Covid-19. Nessa sexta-feira, dia 28, o Brasil oficialmente passou da marca de 459 mil mortes causadas pela pandemia, fazendo com que o Brasil passasse a Itália e a Bélgica no número de mortos relativos à sua população, né? Então, o Brasil atualmente está em 5º lugar no número de mortos por pessoas da população, sendo que os primeiros 4 lugares são Hungria, olha aí o Viktor Orbán, República Tcheca, Bulgária e Eslováquia. Então, assim, estamos chegando lá. Estamos realmente chegando lá. Lembrando que, assim, não só isso, mas o aumento do Brasil, né, a variação aí no último mês, que foi o mês de maio, foi de 20%. Nossa! Então tá bem complicado. E puxando pandemia, puxando tudo mais, voltamos novamente à CPI da pandemia. Essa semana aconteceram várias coisas, mas a gente vai se focar aqui principalmente na questão das provas, né, que estão sendo recolhidas. Eu queria aproveitar esse momento para tirar uma dúvida que várias pessoas têm. É que eu vejo várias pessoas falando: gente, mas a CPI tá dando um monte de prova e não vai dar em nada, por que ninguém foi preso? Então, lembrando sempre, a CPI é uma formação feita ali pelo Legislativo para investigar e gerar provas para um processo que vem depois. Então, enquanto a CPI está acontecendo, ninguém vai ser preso, porque não é um processo jurídico, né? É um processo legal, estão sendo levantadas provas e indícios. Dito isso, essa semana, acho que o depoimento mais importante foi o do diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, e o que ele relatou lá na CPI foi basicamente, ele desmentiu tudo que o Pazuello tinha dito,
no depoimento dele algumas semanas aí atrás. Porque o Dimas Covas disse que o primeiro contato do Instituto Butantan com o Ministério da Saúde em relação a uma vacinação, a uma produção de vacinas aqui no Brasil contra a Covid, aconteceu em julho de 2020. E eles fizeram, no mínimo, 3 tentativas aí de contato com o Ministério da Saúde e nenhuma delas foi para frente. Então, em julho, a primeira proposta apresentada foi de 60 milhões de doses até dezembro de 2020. Em agosto, foi reafirmada essa mesma proposta e pedindo ajuda, né, para estudos clínicos e tudo mais. E em outubro, eles fizeram uma proposta ainda maior de 100 milhões de doses, sendo que 45 milhões seriam entregues até dezembro e depois as outras iam ser entregues até maio de 2021. Ou seja, mais uma prova de que o Brasil poderia ter começado a vacinação muito antes do que começou. E esse número de mortes poderia ser bem menor. Sobre isso, o diretor ainda completou que, quando eles mandaram essa terceira comunicação em outubro, eles conseguiram uma resposta do Ministério da Saúde e o acordo estava basicamente fechado. E aí aconteceu uma coisa que eu acho que vocês se lembram muito bem, que foi quando o Bolsonaro deu um pronunciamento por aí, dizendo que ele não abria mão da autoridade dele e que ele não ia comprar a vacina chinesa do João Dória. Lembram desse momento? Como não? Pois é. E logo depois disso, quando questionado sobre essa questão, Pazuello disse que era uma fala política do presidente e não uma coisa relacionada ao governo. Oi? Não sei o que isso quer dizer, mas enfim. E aí, logo depois dessa fala do Bolsonaro, saiu um vídeo, aquele vídeo também famoso, do Bolsonaro e do Pazuello juntos, e o Pazuello basicamente concordando com o Bolsonaro, falando que ali um manda, o outro obedece. Então aí vocês devem se lembrar desse vídeo famoso. Como não? E também desmentindo o que foi dito pelo Pazuello de que o Bolsonaro nunca influenciou a forma como o Ministério da Saúde agia em relação à CPI. Então, assim, mais uma vez estamos aí construindo provas até não poder mais para quando acabar essa CPI. Aí as próximas pessoas aí chamadas para depor na CPI é a Anice Yamaguchi, que é aquela médica que a gente comentou, que era uma das pessoas que mais estava dentro da Anvisa defendendo a modificação ali da bula da cloroquina, para colocar que ela era útil contra a Covid, e depois vão ser chamados, inclusive, governadores de estados aí do Brasil todo. E os governadores vão começar a ser chamados por volta de 25 de junho. Então a coisa vai longe, vai bem longe, e inclusive está já se ventilando a ideia, porque teoricamente o presidente não pode ser chamado para depor numa CPI. Porque fere a separação dos poderes. Porém, se governadores estão sendo chamados, temos um precedente aí. Então, vamos continuar acompanhando, passando para vocês as informações mais importantes, mas essa semana foi isso. E falando em CPI, a gente tinha comentado que Leda Nagli, Alexandre Garcia e outros jornalistas aí estavam apagando seus vídeos, né, que eles defendiam o kit Covid da cloroquina. E aí a Leda Nagli, não satisfeita em criar provas contra ela mesma, primeiro por ter postado esses vídeos, depois por ter retirado os vídeos quando a CPI começou, agora criou provas contra ela mesma de novo, repostando os 59 vídeos que ela tirou do YouTube no Vimeo. Ah, que burra. Pois é, eu não sei se eu fico com ódio porque a pessoa é uma filha da puta ou porque a pessoa é burra, mas enfim, de qualquer forma, esperamos também que ela seja chamada em algum momento e que se ferre junto com todo mundo. Agora, uma notícia boa, a gente comentou algumas semanas atrás sobre o serial killer de Curitiba, que estava matando aí, né, procurando homens gays pelo aplicativo Grindr e atacando eles. E essa semana, agora, nesse sábado, dia 29, ele foi preso pela Polícia Civil do Paraná. Ele estava dentro de uma pensão no bairro Capão Raso. O nome dele é José Tiago Correia Soroca. Ele tem 33 anos. E, de acordo com o que ele contou aí para a polícia, ele confirmou os 3 assassinatos que ele cometeu contra o enfermeiro Davi Júnior Alves Levísio, de 28 anos, o estudante de medicina Marco Vinícius Bozana Fonseca, de 25 anos, e o professor universitário Robson Olivino Paim, de
36 anos. E, além disso, ele também assumiu a autoria de um caso que a gente acabou não cobrindo aqui, mas que foi uma pessoa que foi alvo também do José Thiago, que foi uma pessoa no dia 11 de maio, só que essa pessoa conseguiu escapar com vida. E aí essa pessoa entrou em contato com a polícia, passou as informações sobre ele, passou foto do aplicativo, passou tudo. E aí a polícia conseguiu, assim, encontrar o José Thiago. Ele disse, inclusive, no depoimento que ele deu à polícia, que ele não falaria mais nada sobre se ele já tinha feito isso contra outra pessoa. Não falou mais sobre nenhum caso, além dos casos que aconteceram. E sobre os motivos dos assassinatos, o que ele disse é que ele estava fazendo isso por dinheiro. Inclusive, a polícia encontrou bens que foram subtraídos, né, dos apartamentos das pessoas, das vítimas. Então, se tratavam de latrocínios, então era um roubo seguido de morte. E ele disse que a ideia dele era matar um gay por semana para se sustentar. E ele estava continuando a fazer isso porque o dinheiro das coisas que ele roubava na casa das pessoas era o suficiente para ele viver só uma semana. Meu Deus, que horror. E ele só parou porque justamente no dia 11, uma das vítimas conseguiu escapar com vida e divulgou para a polícia as fotos dele, e a polícia divulgou para o público as fotos, então ele tinha parado de fazer isso. E aí, sobre o questionamento, né, que perguntaram para ele por que ele estava indo exatamente contra homens gays, ele não fala nada sobre ser uma questão de homofobia nem nada. O objetivo dele era realmente roubar, mas fica aí, né, do tipo, talvez sejam por vários motivos, né, do tipo, não tem como exatamente a gente saber ainda, mas foi pego e é isso, gente. Pelo menos uma notícia boa essa semana. E uma notícia só bem rapidinha, porque a gente ainda não tem muitas informações sobre isso. Aconteceram nesse sábado, né, como a gente comentou lá no começo, mais de 170 manifestações aí em todo o país contra o presidente Bolsonaro. E a gente sabe, por enquanto estamos gravando isso no sábado à noite, a gente sabe por enquanto que em Recife a polícia foi bem agressiva aí contra os manifestantes que estavam tranquilamente manifestando de boa, e a polícia simplesmente chegou tacando não só gás lacrimogênio contra a manifestação, mas também balas de borracha. E essas balas de borracha atingiram uma vereadora da cidade de Pernambuco, a Liana Cine, do PT, que precisou ser socorrida ali durante a manifestação. A vice-governadora tinha dito mais cedo, hoje no dia de sábado, que o protesto, né, essa dispersão do protesto não foi autorizada pelo governo do estado. E logo depois disso, o próprio governador do estado, o Paulo Câmara, do PSB, fez um pronunciamento ali na TV oficial, dizendo que o capitão da polícia, né, que foi ali o responsável pela equipe que foi dispersar a manifestação, foi afastado enquanto durarem aí as investigações, mas nenhuma informação foi dada pelo governo do estado se os outros policiais que estavam participando dessa ação também serão afastados. Mas enfim, já temos aí a primeira repressão policial. Então, se você está na rua, se você está protestando, você vai participar dos próximos protestos, tomem muito cuidado, gente. Lembrando sempre, evite sozinho. Se você for, vá com alguém, porque você precisa sempre de provas, porque a gente sabe que, infelizmente, a polícia não foi feita para proteger a gente. Então, tomem cuidado aí. Mas semana que vem, que vai ter passado um tempo, a gente traz informações mais completas para vocês sobre os protestos. Para terminar, vamos para a nossa coluna de cidadania. A casa de pesquisa vinculada ao Centro de Referência e Treinamento CRT Santa Cruz segue aí buscando voluntários para o estudo mosaico da vacina aí de prevenção do HIV. Para se voluntariar, você precisa ser HIV negativo, ter vulnerabilidade para IST e HIV, como, por exemplo, ter relações com vários parceiros ou relações sem preservativo ou uso de estimulantes na hora do sexo, ter de 18 a 60 anos, não usar PrEP e não ter interesse em usar, não ter relacionamento fechado ou monogâmico e ter tido aí vida sexual ativa nesses últimos 6 meses mesmo com a pandemia. O estudo mosaico já está na fase 3 e 2 grandes ensaios clínicos aí estão sendo realizados de modo simultâneo para identificar se o sucesso aí da proteção dos anticorpos que já foi identificado aí em primatas se repete também nos seres humanos.
Para saber mais, vocês podem ir no site pesquisamosaico.com.br ou no Instagram, @pesquisacrt. E como nós já comentamos aqui, a Parada Virtual do Orgulho LGBT de São Paulo acontece aí no próximo dia 6 de junho. Então vai ser novamente em um evento virtual, começa aí a partir das 14, com o tema HIV, Ame Mais, Cuide Mais, Vive, Ame Mais, Cuide Mais, Viva Mais. Temos aí alguns detalhes novos sobre a programação. Então, os médicos infectologistas Vinícius Borges e Rico Vasconcelos e a co-vereadora de São Paulo, Carolina Ayara, participarão de debates sobre o assunto durante o evento. A transmissão vai ser feita ao vivo também pelo canal GNT, com a apresentação de Hugo Gloss, Caio Braz, Gil do Vigor, Raquel Virgínia e Marcela McGowan. What a crew! Bom, a Marcela é uma mulher bissexual, mas eu não entendo muito bem o que ela tá fazendo aí. Mas enfim. Sendo uma mulher bissexual e tentando a fama de ex-BBB, né? Pois é. Além do GNT, vocês podem assistir ao evento no YouTube, nos canais da APO LGBT São Paulo, de estúdio. E no GNT, caso vocês assistam logo após a parada, serão exibidos aí 2 filmes. Um deles é O Prazer em Conhecer, que mostra aí o cotidiano dos usuários da PrEP. E ao longo aí de todo o mês de junho, o GNT segue exibindo filmes com temática LGBT. Então, para saber mais, vocês podem aí acessar o manifesto oficial da 25ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. E além da Parada do Orgulho, nós teremos então mais uma vez a Marcha do Orgulho Trans de São Paulo. É a 4ª edição e esse ano ganha versão online. O evento acontece nos dias 4, 11, 18 e 25, ou seja, todas as sextas-feiras de junho, a partir das 19, no canal da Sexbox no YouTube. O tema desse ano é banheiros inclusivos e vai falar aí sobre a problemática e a solução para instituições e espaços públicos onde o índice de violência contra pessoas trans é mais alto, como, por exemplo, shoppings, baladas, restaurantes, academias, cinemas, empresas, entre outros. Então, ao longo aí dessas 4 sextas-feiras, a marcha vai fazer aí uma programação bem rica, abordando diversas pautas, com 6 Trans Talks. Os temas aí dos Trans Talks são banheiro inclusivo, e é drag e política, o futuro do trabalho, a importância da comunicação inclusiva, empreendedorismo trans e um olhar para a inconstitucionalidade, PL 504. Inclusive vai debater aí tudo o que aconteceu aí em torno da PL 504 aí no último, foi mês passado ainda, né? Uhum. Com toda a movimentação aí de marcas e agências e afins, né? E a intenção, na verdade, é entender como PLs inconstitucionais como essa continuam em tramitação e como lidar, né, com isso. Entre as pessoas que vão participar aí desses Trans Talks estão Erika Hilton, Érica Malonguinho, Jaqueline Gomes de Jesus, Fernanda Cauane, Pri Bertucci, entre muitas outras. A realização do evento esse ano é do Instituto Sexbox, da Diversity Box e da incubadora LGBTQIAP+, Social Box, com patrocínio oficial da Salesforce e apoio de empresas associadas e filiadas como a Elo, Instituto CIA, Accenture, Donos, Demarest Advogados e com apoio de instituições como Livres e Iguais da ONU Brasil, Out and Equal, Rede Brasil do Pacto Global da ONU, Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos e empresas como a Weber Shandwick, Siemens e Sodexo. E com organizações parceiras, a Marcha Trans conta com a Translúdica, com a ANTRA, com o Fórum Nacional de Trans e Travestis, Negros e Negras, IBRAT, Casa Florescer e Casa Neon
Cunha. Então, eu achei interessante trazer todas essas organizações envolvidas, porque eu acho interessante a gente ver como a marcha do orgulho trans está realmente ganhando uma visibilidade muito maior, ainda que, infelizmente, por conta da pandemia, vai acontecer de forma totalmente online, porque, de fato, né, quando a gente olha para todo o contexto LGBT nosso aqui no Brasil, de fato, a gente realmente precisa, até por questões de sobrevivência, né, no fim das contas é isso, trazer realmente maior visibilidade para as pessoas trans e travestis. Exato. Então é muito legal ver aí quanta gente que está se envolvendo com a Marcha do Orgulho Trans. Para saber mais, vão lá no site orgulhotrans.com.br. Notícias Quebrando de hoje teve informações do Draglicious, YouTube da Wall Presents, Gay Blog, o Twitter do Micheloto 8 Legs, BuzzFeed Brasil, Dan USA, Pink News, Valor Invest e G1. E qual a sua indicação dessa semana? A minha indicação é uma indicação meio triste, assim, mas enfim, eu vou explicar. Para quem não estava acompanhando, tinha aberto aí no sinal da TV aberta aqui no Brasil, que era ocupado pela MTV, entrou no ar o canal Loading, há mais ou menos uns 6 meses atrás. Aí, que era um canal voltado para a cultura jovem e cultura de entretenimento, assim, de internet, basicamente, né, do Brasil. Então, tinham programas feitos em português por pessoas brasileiras sobre esportes, sobre games, sobre anime, sobre mangá, sobre cultura de internet mesmo, jovem, sabe? Inclusive, tenho amigos e conhecidos que trabalhavam na Loading. Tem o Rafa Mafra e a Ana Bélico aí, que são da equipe do Mega Power Brasil, junto com o Fred, nosso amigo, que estavam apresentando lá as temporadas de Power Rangers, que a Load tinha comprado os direitos para exibir no Brasil. Tinha também o Caio Teixeira, que é do Overloader, que estava trabalhando lá, produzindo MVP, que era um programa sobre esportes, acompanhando a cena de esportes e tal. E assim, é muito triste, não só pelo acontecido, sabe? Que são mais de 60 pessoas que simplesmente perderam o emprego da noite pro dia, mas pela forma que aconteceu, sabe? Basicamente, a Calunga, que era a principal investidora do projeto, né, simplesmente decidiu que não fazia mais sentido para eles, então eles não iriam mais investir dinheiro nisso. E 60 pessoas estavam na rua, sabe? Assim, e foi tão bizarro, porque eu escuto o podcast sempre, né? Os podcasts do Overloader. E o Caio Teixeira tinha comentado, tipo, 2 dias antes de tudo acontecer. Acho que era um dia antes, na verdade, de tudo acontecer. Sobre como estavam indo as coisas na Loading, como estavam indo as coisas do MVP, que estava sendo muito legal, que estava sendo um mega desafio, porque, né, gente, são pessoas que muitas vezes nunca trabalharam com TV aberta e estavam fazendo um trabalho super legal em casa, tá todo mundo em casa, sabe? Quem tava indo pra emissora mesmo pra gravar as coisas eram só os apresentadores, basicamente. Equipe de produção e todo mundo tava correndo atrás das coisas em casa. E assim, imagina você produzir um programa pra TV aberta de casa, sabe? Uma coisa que você nunca fez e tal. Então, eram pessoas muito talentosas, profissionais muito bons. Tem o Prandas também, que é um jornalista de games foda aí. E tá todo mundo na rua. Então, a minha indicação, na verdade, é... Primeira coisa, boicotem a Calunga. Essa empresa já fez muita merda. Essa não é a primeira, nem vai ser a última merda que a Calunga vai fazer. Então, assim, a Calunga merece estar apodrecendo a olhos vistos como ela está. Porque é uma empresa que simplesmente desrespeita funcionários diretos e indiretos, né? Como a gente tem exemplos diversos. Em diversas situações desrespeitou direitos trabalhistas, desrespeitou individualidades dos seus funcionários, seja funcionários negros que já tiveram que passar por situações de racismo, seja funcionários LGBT que já tiveram que passar por situações de constrangimento, sabe? Então, assim, boicotem essa merda dessa empresa e deixem ela continuar apodrecendo a olhos vistos. E segunda, que é uma indicação mais positiva, é procurem aí no Twitter, vejam os nomes das pessoas e sigam essas pessoas. Essas pessoas fazem conteúdo
muito legal. Eu citei aqui alguns, né? Citei o pessoal do Mega Power, citei o Teixeira, citei o Prandas, mas assim, tem a Jajé Pinheiro também. Sigam essas pessoas, eles são profissionais muito bons e onde quer que eles estejam, para onde quer que eles vão, mas assim, a maioria deles tem canal no YouTube ou faz stream na Twitch e assim, são profissionais, são pessoas que no meio dessa pandemia, no meio dessa merda inteira, perderam seus empregos da noite por dia, sabe? Então, assim, minha indicação é sigam o trabalho dessas pessoas e se você trabalha, por acaso, com conteúdo que envolve animes, que envolve cultura jovem, que envolve esportes, que envolve games, e você está precisando, olhe essas pessoas, contrate essas pessoas, procure essas pessoas, porque tem muita gente boa que perdeu o emprego da noite pro dia. Olha, boicotar a Calunga é fácil, né? Porque as coisas lá são caras. São caras e não tem porra nenhuma. É o que eu falei, a loja é um fantasma. Aquele lugar merece todo o ostracismo necessário. Assim. Tem e-commerce de tecnologia com muito mais oferta de produtos e preços melhores, né? E que não desrespeitam seus funcionários. Enfim. A minha indicação é a terceira temporada de Master of None, que estreou aí na Netflix nessa última semana, se eu não me engano, e que me deixou muito surpreso, porque assim, Master of None é uma série de comédia, dramédia, não sei como é que fala isso. Dramédia, acho que é uma boa. Que tem aí entre os seus criadores e protagonistas o Aziz Ansari, que ficou muito conhecido aí por causa de Parks and Recreation. E Master of None era uma série muito, muito boa, tipo, era muito poética até em muitos momentos, falando sobre relacionamentos e sobre questões de preconceito em relação à sua origem no ambiente de trabalho, entre outras muitas coisas. Falava muito sobre sexualidade também. E muito bem escrita. Muito, muito, muito boa, muito bem escrita. Teve 2 temporadas, uma em 2015 e uma em 2017. Só que aí em 2018 estourou aí um escândalo envolvendo o Aziz Ansari, que ele foi acusado aí de abusar uma mulher e tal, e eu realmente não sei como que a história evoluiu, não sei como a história se desenvolveu depois disso. Não estava realmente mais esperando que fosse ter mais uma temporada da série, e aí surge essa terceira temporada com um plot twist ótimo. A história deixa de ser focada no Dev, que era o personagem do Aziz, e passa a ser focada na Denise, que é a personagem da Lena Waithe, maravilhosa, e da Alicia, que é a personagem da Naomi Aki. Enfim, o Aziz até aparece em alguns episódios, mas super, super, super coadjuvante, assim. A temporada realmente tá muito, 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 muito foda. A Lena Waithe é maravilhosa, a Naomi Aki também. E eu fiquei muito feliz que eles conseguiram manter a série aí, fazendo essa mudança do protagonismo. E o texto continua realmente maravilhoso. Então, caso vocês não tenham assistido aí as 2 primeiras temporadas, vale a pena. Apesar de tudo que aconteceu aí em relação ao Aziz. E a terceira tá realmente muito, muito boa. Então procurem aí Master of None na Netflix. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira aí no seu feed. Você pode também ouvir a gente no YouTube ou entrar no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e ouvir por lá também e baixar os episódios. Você pode ouvir como você quiser. E se você quiser contar pra gente como você vai assistir os eventos virtuais da Parada LGBT e da Marcha Trans desse ano, manda um e-mail para contato@thelibrariesopen.com.br ou chama a gente lá nos nossos perfis nas redes sociais, que são @TlioPodcast no Twitter e no Instagram. Se você quiser dar uma força aí pra gente manter aí o The Library is Open vivo e funcionando, considere tornar-se um apoiador e vai conhecer a nossa campanha lá no Apoia-se em apoia.se/The Library is Open. E nós nos ouvimos e nos falamos hoje à noite para falar sobre o 5º episódio de Pose e o 6º episódio de Legendary.
às 9 da noite no YouTube, em youtube.com/The Libraries Open Podcast e na twitch.tv/Tlio Podcast. Se juntem a nós para falar dessas séries maravilhosas, enquanto a gente foge aí dos All Stars e todas essas temporadas que acontecem o tempo inteiro. Então, até mais tarde, Maurício. Beijos. Beijos. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Thiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoue, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piazza e Brenner Guerra. Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/The Libraries Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Libraries Open. Oh, crrr, Oh, crrr. Oh, crrr. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Saiba mais em www.lgbtpodcasters.com.br ou usando as hashtags e @LGBTpodcasters no Twitter e no Instagram.